Estamos apresentando Acontecendo. Temperatura 23 graus, 13 de março. Bom dia, ouvintes. O deputado federal gaúcho, Ronaldo Nogueira, protocolou na Câmara dos Deputados mais um projeto dos tantos que têm sido apresentados nos últimos anos, nas últimas décadas, procurando recuperar as perdas salariais dos aposentados. O projeto vai começar a tramitar lá na Câmara, mas nós já queremos antecipar comentários sobre a perspectiva deste projeto, trazendo um especialista em direito previdenciário, que é o advogado Odilon Garcia, sobre essa proposta de reajuste desses critérios dos valores dos aposentados. Doutor Odilon, bom dia. Bom dia, Lazier, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Lazier, é um projeto que tenta trazer uma justiça para aqueles aposentados, pensionistas que recebem acima de um salário mínimo, porque historicamente nós sabemos que se fala, na linguagem dos advogados de direito previdenciário, existe um achatamento, né, ao longo do tempo, para aqueles aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. E por que isso acontece? Porque, principalmente no governo do presidente Lula e depois na presidente Dilma, o salário mínimo ele teve um ganho real, que seria o reajuste do INPC, mais o PIB de 2 anos anteriores, o crescimento do PIB, né? E isso realmente dá um crescimento no salário mínimo, do qual aquele aposentado que recebe acima de um salário mínimo, ele só praticamente tem o reajuste da inflação do INPC. Isso, se for verificado ao longo do tempo, né, imagine 10 anos, isso dá um efeito cascata, né, nos reajustes onde o salário mínimo tem um ganho real, daqueles benefícios que só tem o reajuste do INPC. Então, a projeção ao longo do tempo causa uma distorção e um achatamento muito relevante. Agora, é impressionante, doutor Odilon, o quanto tem sido difícil passar esses projetos, porque seja lá qual for o governo, não deixa passar. E eu acho que esse aí também não vai passar. Até quero sua opinião. Inclusive, em 2022, eu deixei lá no Senado um projeto que propõe um aumento de 20% sobre os salários dos aposentados, salário mínimo dos aposentados, com mais de 75 anos, quando a demanda por remédios e gastos é muito maior. Mas não houve jeito de fazer o presidente do Senado andar. Todos eles estão em conversações com o presidente da República e diante do rombo da Previdência, não deixam andar. Qual é a sua perspectiva? Esse do Ronaldo Nogueira tem chance? Eu compartilho com a mesma opinião sua, Lazier. É um projeto difícil de passar se a gente analisar tudo que tem sido feito nos últimos anos em termos de reforma da Previdência, né? Então, as reformas sempre vieram com uma conotação, né, com o tema de acabar com o rombo da Previdência, diminuindo no cálculo os valores dos benefícios ou postergando, né, como é muito comum de acontecer, postergando o início da aposentadoria, o início do benefício. Então, o que está acontecendo aqui? Uma política pública de valorizar o salário mínimo, que é importante, nós queremos deixar assim aqui registrado, na minha opinião, que é importante a valorização do salário mínimo, sim, que ele tenha um ganho real. Mas nós entendemos que isso deveria, por uma questão de justiça, de isonomia, também ter uma forma que fosse levado, estendido isso para aqueles que recebem acima de um salário mínimo. Ou seja, não é possível, né, nessa forma de trazer o PIB, né, o ganho do PIB, o crescimento do PIB para todos, para aqueles que têm um salário mínimo e aqueles que ganham acima de um salário mínimo. Bom, então temos que pensar numa outra fórmula.
né, nós temos que pensar numa outra forma. Qual seria essa outra fórmula, né? A outra forma, pelo menos, teria que ter uma espécie de justiça para que não ocorresse essa distorção, pelo menos, então, que se estendesse uma parte do PIB, né, para aqueles que ganham um salário mínimo, mas também estender uma parte desse PIB para aqueles que ganham acima de um salário mínimo. E entender o impacto disso no orçamento é importante, com certeza. Mas o que não pode acontecer é uma pessoa que chega lá, sempre num escritório de advocacia, e diz: olha, eu ganhava há 10 anos atrás tantos salários mínimos, 2 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está perto, né, do que eu ganhava como 2 salários mínimos. É o comum, isso aí eu ouvido todos os dias. Um exemplo prático, né? Um segurado que tenha obtido uma aposentadoria, por exemplo, em 2010, com um valor inicial de 1.020, né? Ou seja, nessa época, um valor exato de 2 salários mínimos. Em 2017, por exemplo, a renda dele estaria em 1.612,88. Enquanto 2 salários mínimos em 2017 seria o equivalente a 1.874. Então, isso vai acontecendo-se uma longa duração, né, um efeito de sendo reajustado o salário mínimo diferente daqueles que recebem acima do salário mínimo, vai ter uma distorção cada vez maior. Tá? Vai ter um prejuízo, uma perda cada vez maior. É o que tem acontecido. Há anos. Né? Mas, claro, dentro da tua colocação, a gente entende que está na contramão das pautas da reforma da Previdência, esse projeto. Por isso que a gente acha que ele tem as suas dificuldades, mas que tem que mencionar ele. E os candidatos à presidência têm que deixar de demagogia ao anunciar que darão atenção aos aposentados. Continuam desprezados e cada vez perdendo mais há décadas. Eu acho que era isso, então, doutor Odilon Garcia. Muito obrigado, pela sua gentileza. Tá, estamos sempre à disposição. Tá, né? Bom, prazer, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa Acontecendo. Obrigado, faltando meio minuto para as 11 horas, portanto, hora de ir encerrando o programa de hoje, acontecendo o programa, mas os acontecimentos prosseguem e a Rádio Guaíba continua acompanhando tudo. Produção do Vitor Bleide Moraes e Gustavo Segata. Mesa de áudio, Alex Lima. Central técnica, Georgio Brum e Cleiton Lopes. Coordenação da Central, Celestino Neto. Coordenação do jornalismo da Guaíba, a Alexandra Freitas. Amanhã estaremos de volta às 9 horas. Bom dia. Você ouviu